Boa tarde, boa noite. Como vão todos aí? Gente, pode sabatinar. Dispara que eu tô aqui. Vamos Tudo lá, jóia. primeiro tópico, vai lá, Cris. Ah, não, porque a Isabel falava de temperatura quente no Congresso Nacional. Até abordei isso agora há pouco com o Cláudio Humberto aqui na primeira hora do Bastidores do Poder, Clarissa, porque a coisa esquentou no Ninho Tucano e esquentou na casa dos democratas, né? Passarinho voando do ninho, será? Ou pulando a cerca. O que está acontecendo aí? Porque a coisa entre os amigos do Dória esquentou pro lado dos amigos do Aécio Neves. E no meio disso tudo tem essa. O pessoal democratas que está insatisfeito, vem para cá. Ou seja, a eleição da semana passada implodiu todo tipo de relação aí no Congresso Nacional, né, Clarice? Olha, Cris, sem dúvida nenhuma, mas principalmente abalou bastante a tal da amizade de 20 anos entre ACM Neto, prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem está acompanhando aí toda essa história desde a eleição para a presidência da Câmara, sabe bem que Rodrigo Maia saiu muito derrotado de todo esse processo, saiu bastante chamuscado, com a sua reputação bastante abalada, e responsabilizou em grande parte a direção nacional do Democratas pelo fracasso na tentativa dele de emplacar um sucessor no comando da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o DEM acabou se bandendo em grande parte para a candidatura de Arthur Lira, embora Rodrigo Maia quisesse emplacar Baleia Rossi no comando da casa. O resultado disso, a gente acompanhou aí nos últimos dias pela imprensa, foi um verdadeiro bate-boca entre os dois. E hoje eu conversei um pouquinho com o presidente do partido ACM Neto para entender em que pé que está essa disputa. O que ele me disse? Que Rodrigo Maia, embora tenha feito várias ameaças aí de deixar o DEM, já avisou que pretende deixar o DEM, vai mudar de partido, até agora não formalizou essa intenção, não apresentou nenhum documento, não protocolou nenhuma carta, não fez nada, nenhum gesto formal oficializando a sua saída do partido. Ainda assim, esta é sim a expectativa, segundo ele. Ele explicou que até poucos dias atrás estavam ali recrutados alguns quadros do DEM para tentar acalmar um pouco os ânimos com o Rodrigo Maia e quem sabe até mesmo criar as condições para que ele permanecesse no partido, tentar encontrar uma nova forma de ele se posicionar politicamente depois da saída dele do comando da Câmara dos Deputados. Mas Rodrigo Maia acabou não abrindo esse caminho e, mais do que isso, acabou dando uma entrevista no Valor Econômico, onde ele ataca diretamente a direção do DEM e especificamente a Semineto. E aí o resultado, segundo ele, tornou inviável essa movimentação para reter Rodrigo Maia no partido. Então, segundo ele, é o seguinte, olha, depois dessa entrevista, onde ele demonstrou uma ingratidão muito grande, segundo o presidente do DEM, não vai mais haver nenhum movimento por parte do DEM para tentar segurar Rodrigo Maia. Ele quer sair, ele sai. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, olha, mas ninguém vai bater a porta na cara dele. Se ele quiser conversar com a gente, voltar a dialogar e, quem sabe, até mesmo permanecer no partido, também não vai haver um movimento para barrar a permanência dele, caso ele assim o deseje. O que a gente tem ouvido nos bastidores? Que já há um movimento muito intenso no próprio PSDB, liderado pelo governador João Dória, para atrair uma série de quadros, tentar reposicionar o PSDB já de olho na eleição presidencial de 2022 e dentro desse movimento, que como você mencionou, incluiria aí, inclusive, despachar ali para bem longe Aécio Neves, que virou um problemão no partido faz tempo por conta da Lava Jato, uma das frentes seria, então, tentar atrair Rodrigo Maia para ingressar no partido. Quem cobriu política em São Paulo durante muitos anos, né, como eu, o Cris, a Abel estava lá só, toda federal, mas a gente era daqui local, né? E sabe que existe um movimento de transformação muito grande no PSDB em relação ao que a gente observou lá atrás. A liderança era muito consolidada entre nomes como José Serra, Geraldo Alckmin, esses grupos dominaram o PSDB por muitos anos e Aécio Neves, por Minas Gerais, era ali um pilar fundamental do partido. Mas a gente sabe que a Lava Jato acertou em cheio o ex-governador de Minas. Isso criou ali uma mancha muito grande na carreira política dele e o PSDB, principalmente o grupo de Dória, entende que Aécio é um problema e que o partido precisa se livrar dele, mas até agora ninguém teve coragem de levar isso adiante. Vamos ver
se vai haver uma mudança. A gente sabe também que já existem muitas conversas em andamento tendo em vista a eleição de 2022, algumas legendas conversando, por exemplo, com Luciano Huck, que é tido como um potencial candidato, mas no DEM especificamente, qualquer movimento para orbitar em volta do PSDB ou mesmo do presidente Jair Bolsonaro tem sido recebido de maneira negativa também por quem tem interesse numa candidatura própria. A conversa que a gente escuta é que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, não gosta nem um pouco dessa movimentação. Pois é, seria mais um que poderia também desertar do DEM, né, Clarice? Enquanto você falava, eu fui até buscar aquela nota bastante enfática, né, do ACM Neto, quando houve essa entrevista que você mencionou do Valor Econômico, uma entrevista do Marcelo Ribeiro, um dos melhores repórteres que cobrem Câmara lá em Brasília, e que fez, né, conseguiu tirar do Rodrigo Maia nessa entrevista do Valor, se eu não me engano, da segunda-feira, né, várias e várias sensações do que se passou aí nos últimos dias, sobretudo nesses bastidores na troca de comando na Câmara dos Deputados. E essa entrevista gerou essa reação muito forte, a gente chegou a comentar aqui no Bastidores do Poder, né, com um ataque direto, né, o ACM Neto, ele não escondeu o jogo ali, o quanto ele estava desgostoso em relação a essa, que era uma amizade pessoal, inclusive Clarissa sintetizou bem isso com o Rodrigo Maia, né, diz que o Rodrigo, que tinha fama de grande articulador, fracassou na empreitada, falou que a mais grave de todas as falácias da narrativa dele, exatamente a de procurar jogar no colo do Democratas uma conta que não é do Democratas. Entre vários outros pontos, uma nota bastante ácida do presidente do Democratas. E aí, né, Clarissa, você já falou de alguns nomes, por exemplo, Mandetta, tem um outro nome que quando a gente fala do DEM sempre vem à tona, que é o nome do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Alguma sinalização, a gente sabe que você é mais focada na política nacional e aqui em São Paulo, mas o Paes é um nome importante do DEM, é do estado do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele, de alguma forma, se beneficiaria ou não acompanhando esse movimento do Rodrigo Maia? Essa movimentação ela é muito relevante ali justamente porque o Rodrigo Maia tem um papel importante na política no Rio de Janeiro e na representação do DEM no Rio de Janeiro. Então, naturalmente, figuras como Eduardo Paes acabam também circulando aí nessas negociações e podem sim ser impactadas por essa movimentação. Mas eu vou dizer uma coisa, Bel, enquanto o Rodrigo Maia não assinar a cartinha dele de desfiliação, eu fico sempre com o pé atrás, porque se a gente for parar para pensar friamente, todo esse jogo de briga, de ai, não, eu quero ser Bolsonaro, eu quero ser PSDB, olha, o DEM não sabe para onde vai, é interessante para o DEM nesse momento. Por quê? O partido não quer ser visto como uma peça amarrada no pé do presidente Jair Bolsonaro. Nada melhor do que uma briga interna que mostre essa divisão para tornar pública essa suposta pluralidade do partido. Então, existem interesses em jogo que são muito relevantes e que podem sim, quem sabe até jogar uma lenhazinha a mais aí nessa fogueira dessa briga entre Rodrigo Maia e ACM Neto. Eu digo, eu desconfio sempre, porque é da minha natureza, claro. Todos os elementos apontam para esse racha sim, para a saída de Rodrigo Maia do DEM, mas não vamos esquecer, demonstrar essa pluralidade, essa dificuldade de amarrar o carrinho num poste só, é interessante para o DEM nesse momento. O fato é que o DEM ainda não sabe para onde vai em 2022. Se o presidente Jair Bolsonaro estiver muito bem, muito provavelmente o partido vai querer ficar com ele. Se o presidente Jair Bolsonaro estiver muito mal e Dória estiver bem, ele vai querer ir com Dória. Ou quem sabe mesmo se vier um Luciano Huck, Sérgio Moro, Mandetta, seja lá quem for, que estiver muito bem posicionado no momento da eleição, o DEM pode sim querer se aproximar desse quadro, mudar de rumo. Então, não é de todo desinteressante para o DEM nesse momento essa lavação de roupa suja pública. Portanto, eu esperaria até efetivada a saída de Rodrigo Maia para ter certeza. Por isso até que eu fui lá perguntar para a ACM Neto, mas eu quero saber se ele entregou a cartinha. Enquanto ele não entregar a cartinha, eu prefiro esperar. E o Eduardo Paes teria muito a perder, afinal de contas ele está no momento ali de que ele precisa, de certa forma, manter a boa relação com os atuais ocupantes do Palácio do Planalto. Exatamente. Agora, já que a gente está falando de relações azedas, o que parece estar azedo mesmo, de fato, é a relação ali entre Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Hoje teve uma reunião ministerial e o Hamilton Mourão nem sequer foi chamado, viu, Clarissa? Parece que aquela
Entre outras coisas, aquela entrevista que o Milton Mourão deu pra gente aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre o Ernesto Araújo. Depois houve o caso do assessor dele que teria agido nos bastidores para tentar convencer parlamentares de que o Hamilton Mourão era um cara muito legal para governar o país. A coisa continua repercutindo. O Bolsonaro ontem pro Datena, na entrevista pro Brasil Urgente, disse o seguinte: tá tudo bem com o Mourão, viu? Olha, ele sempre fala que está tudo bem, mas embaixo do pano todo mundo sempre reclama dele. Pelo menos o pessoal mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? Se queixam, dizem que Mourão fala demais, que ele faz questão de se colocar como um porta-voz do governo e que não deve ser assim. Isso circulou mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o caldo deu uma entornada ali, não é de hoje, já vem de um tempo atrás. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro chegou a passar uma recomendação expressa para que o vice-presidente Hamilton Mourão permanecesse ali mais concentrado nos temas dos quais ele é responsável no governo, por exemplo, a questão da Amazônia e assim por diante, e deixasse de palpitar tanto nas questões do executivo que dizem respeito a decisões do presidente. Então, sim, existe esse desconforto, mas eu também acho que não é o fim do mundo o vice-presidente da República não participar de uma reunião ministerial. É claro que tudo depende exatamente de quais temas vão ser tratados ali. Existe uma questão muito importante a ser discutida no governo nesse momento, que é a forte reação que a gente vem observando no mercado em relação, por exemplo, à proposta de um novo auxílio emergencial ou um novo benefício que substitua o auxílio emergencial. Existem questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia que dizem respeito muito mais aos ministros. Não vai ser a primeira vez que um vice-presidente da República fica fora de uma reunião ministerial. O que chama mais a atenção é o vice dar entrevistas dizendo eu nem fui chamado, não precisa, né? Então, se ele está falando isso é porque realmente deve ter tido algum azedume ali a esse respeito. Pois é, né? Foi questionado nessa mesma entrevista se ele se incomodava com essa situação. Ele disse que não, mas ele se incomodou a ponto de querer falar sobre isso aos jornalistas, né? Fica esse adendo. Bom, tem mais assunto de Brasília, né, Clarissa? Porque reforma ministerial é uma coisa que parece que a gente está o tempo todo falando, né? A qualquer momento pode pintar uma reforma ministerial, dependendo do apetite ali dos aliados do presidente da República. E esse apetite tem crescido, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ali colocar o Arthur Lira, deu um apoio muito grande para viabilizar a ida de Arthur Lira para o comando da Câmara dos Deputados e uma hora a conta chega, né? Então tem reforma ministerial que está associada a esse cenário e tem também uma outra possibilidade que está sendo aventada, inclusive, de se recriar pasta que já foi extinta há um tempo. Conta pra gente. Olha, gente, tudo isso vem sendo falado há muito tempo. A gente mesmo mencionou aqui inúmeras vezes as discussões sobre como o Centrão pressiona o presidente Jair Bolsonaro para conseguir mais cargos no primeiro escalão do governo, né, propõe a recriação de pastas que foram extintas, desmembramento do Ministério da Economia em vários ministérios diferentes que poderiam abrigar representantes do Centrão, pedindo trocas na saúde e assim por diante. O que está acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro deu ontem aquela entrevista para o Datena e é o tipo de coisa que gera uma insegurança no Centrão, porque não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, deixa correrem soltas promessas de mais cargos no governo e custa para fazer essa entrega. Claro que a compensação acaba vindo em posições de segundo escalão, que não tem tanta visibilidade, mas o fato é que quanto mais se aproxima a eleição presidencial, mais esses partidos querem estar na frente da vitrine, não querem estar lá no fundo, não querem só estar nas posições secundárias, eles querem sim estar na cabeça das pastas. O que a gente tem visto acontecer? Um movimento que o presidente Jair Bolsonaro já avisou que vai fazer acabou melando um pouquinho um plano anterior do Centrão. Havia uma proposta de retirar o ministro Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, colocá-lo na Secretaria-Geral da Presidência e assim liberar o Ministério da Agricultura, altamente cobiçado, onde está Tereza Cristina hoje, transferindo Tereza Cristina para articulação política com a ideia de que ela se saiu muito bem em várias negociações relacionadas ao Congresso. Agora vem esse mesmo discurso, só que dizem que não é que ela é boa com o Congresso só. Pô, a mulher ainda é boa também para lidar com outros países, então tivemos uma ideia melhor. Vamos colocá-la na posição do chanceler Ernesto Araújo, tira logo Ernesto Araújo, que é esse cara da ala ideológica, que gera tanto problema. É esse o discurso que o Centrão começa a fazer para tentar abocanhar o Ministério da Agricultura
E aí, fica aí ainda essa proposta de dança das cadeiras, porque uma vez que o Onyx Lorenzoni vai para a Secretaria-Geral da Presidência, agora fica a cidadania, grande visibilidade, abrigo do programa Bolsa Família, onde vai ser possível sim criar uma bandeira social forte para as eleições de 2022, se o governo conseguir tirar essa ideia do papel. Então, a gente vê essas conversas acontecendo, mas o mais provável é que qualquer troca aconteça a conta-gotas. O presidente não quer passar o recibo do toma lá da cá, que a gente sabe que acontece, mas ele não quer fazer isso de papel passado. Pois é, né? E cidadania, imagina só o apetite que não vai gerando ali no Centrão de emplacar um representante desse grupo que a gente fala tanto aqui no ar, justamente nessa pasta que lida ali com programas sociais e num momento em que as discussões sobre reformulação do Bolsa Família ainda no governo Bolsonaro, elas ainda existem. E pode ser que haja alguma mudança ainda aí nos próximos meses, né? Claro que é uma pasta ali muito atrativa para esses parlamentares. Clarissa Oliveira, são 6 horas mais 20 minutos. A gente tomou 20 minutos da Clarissa com essa aula explicando pra gente o que se passa nos bastidores dessas discussões em Brasília. Tá de volta amanhã. Um beijo pra você, Clarissa. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Clarissa.